Oi, gente, eu sou Silvestre Mergulhão, CEO e fundador da Impulso, e este é mais um episódio do Deep Dive Podcast. Como vocês já sabem, não queremos falar sobre os 4 segredos do sucesso, não queremos falar sobre como fazer gestão por OKRs ou sobre como vender mais usando o framework de vendas do momento. Queremos falar sobre pessoas, valores e comportamentos, descobrir as grandes verdades inconvenientes dos convidados que passam por aqui, desde seus mais longínquos tempos até os dias de hoje. Hoje eu estou aqui com o Christian Medeiros, CTO da ClickSign, e a gente vai agora descobrir um pouquinho sobre os valores do Chris. Seja muito bem-vindo. Vamos conversar sobre seus valores. Obrigado, Silvestre. Prazer estar aqui. Acho que todos nós somos guiados pelos nossos valores, então acho que comentando um pouco daquilo que é importante para mim. Então acho que eu pessoalmente assim sinto que eu faço coisas melhores quando eu me conecto. Então, se eu conheço as pessoas, se a gente está alinhado nas formas de pensar, de agir, até alinhado em termos de valores, eu entendo que essa conexão ela leva até a gente poder se conectar com outros valores que são importantes para nós. Seja na atuação de uma tarefa, seja na discussão de uma estratégia, seja no momento de descontração, para a gente poder trocar ideia. Então, eu acho que essa conexão humana, eu acho que faz muita diferença. Eu acho que ela permite a gente ter uma realização. Acho que é uma outra coisa que para mim também é importante. Realizar coisas, fazer coisas, assim, de coisas pequenas a poder destravar uma pessoa no dia a dia, a poder conectar um grande arco de estratégia que a gente está trabalhando há alguns meses ou às vezes alguns anos. Para mim, são coisas muito conectadas e que vêm numa esteira aí. E eu acho que isso leva naturalmente a uma evolução, assim. A gente aprende, a gente constrói junto. Eu acho que o fato de você se conectar com pessoas que você se sente seguro, onde você realiza coisas, te dá espaço para você errar. E eu acho que essa evolução, conjuntura de coisas, permite que a gente evolua de uma forma constante, assim. Então, eu diria que esses 3 aí definem bastante coisa da minha vida. Uhum. Mas quando você fala de evolução nesse sentido, tem mais a ver com sentir que as coisas estão em movimento, e aí nesse caso, movimento, vamos dizer assim, para frente, ou tem a ver com a parte de educação, de aprendizado, de coisas novas? Ou é um misto dos dois? Como é que você classifica? Eu acho que seria educação, mas que também faz a gente sentir que está evoluindo. Então, eu evito muito pensar nessa evolução como um sentido de progresso, assim, de que agora eu dei um passo a mais para frente. Às vezes pode ser uma skill, uma habilidade, um comportamento ou um ponto de vista que seja que me agrega numa próxima experiência que eu vou ter, assim. Então não necessariamente precisa ser uma coisa de progresso no sentido de realização, assim, estou avançando materialmente de alguma forma. Eu diria que é mais pessoal de educação mesmo. Entendi. E aí nessa parte de conexão, como é que você falou um pouco da parte de trabalho, mas tem o que é conexão que é fora do trabalho também? Como é que você vê isso? Eu acho que sim. Eu tenho diversas pessoas com quem eu já trabalhei, que são amigos até hoje, que a gente conversa bastante. Eu acho que tudo começa ali por você se conectar em algum nível, né? Então, seja por um grau de amizade, seja por um assunto em comum, seja por torcer pelo mesmo time, ou por uma comida favorita, enfim, eu acho que são várias coisas que levam a isso. E você depois conseguir transportar isso para um outro ambiente. Eu acho que hoje a gente vive num mundo muito acelerado, acho que é cada vez mais raro a gente ter essa oportunidade de se conectar no nível pessoal com as pessoas, ainda mais vindo do ambiente de trabalho, mas sim, eu penso que começa numa experiência profissional e a gente transporta isso para o pessoal. Você veio também de ser uma pessoa técnica de programação ou não? Sim, Sim. desde os anos 90. Deixa eu. Aí, já entregando a idade aí. Deixa eu te contar por que eu fiz essa pergunta. Porque no meu caso eu vim de programação, montei computador, né, na época que existia esse. Ainda existe para os gamers, né? Mas enfim, sim. Eu sou da época que para usar o computador você tinha que comprar praticamente as peças, né? E até tinha já os IBMs da vida, Compaq, mas em geral você montava, né, um computador. E aí depois aprendi a programar, enfim, eu fui uma pessoa, fiz técnico em eletrônica, então eu fui uma pessoa bem cartesiana
no sentido de o meu conhecimento tem muito a ver com a técnica, com a tecnologia, né? E aí até pouco tempo atrás eu me preferia falar com máquinas a falar com pessoas, né? E aí houve uma mudança natural, eu já contei algumas vezes aqui nesse podcast sobre essa mudança, e eu criei praticamente uma técnica pessoal minha, que para eu conseguir criar conexões genuínas, né, com as pessoas, né? E essa técnica envolve ouvir as histórias. Então, quando eu quero me conectar com alguém, por exemplo, eu compartilho com essa pessoa uma foto minha e eu peço para, por exemplo, uma nova pessoa que vai ser uma liderada minha, né? E peço para essa pessoa compartilhar comigo uma foto antiga, por exemplo. Normalmente eu peço uma foto antiga, vê aí a foto mais antiga que você acha aí, e aí conta essa história dessa foto, e eu mostro também a história da minha foto. A história da minha foto é incrível, já contei algumas vezes. É muito boa. E aí, com isso, ouvindo as histórias, eu começo a criar as conexões para que eu consiga me relacionar no nível pessoal, né, muito mais do que só no nível estritamente profissional. E como é que foi para você, técnico, ter essa questão de conexões? Para mim, eu já contei aqui, não foi trivial, assim, eu tive que criar literalmente técnicas para que eu pudesse me conectar. Você é uma pessoa que já se conectava facilmente, ou você também acabou criando algum tipo de técnica para acontecer? Eu era uma criança que quando eu conversava com a minha avó pelo telefone, depois dos trapalhões, já entregando novamente a idade, minha avó perguntava se estava tudo bem, e eu falava. Aham. Então, assim, comunicação nunca foi meu forte, me conectar nunca foi meu forte. E foi muito treino, assim, não foi uma coisa natural, assim. Eu lembro que quando eu assumi a cadeira de gestão e precisei começar a dar feedback, o primeiro feedback que me deram foi, cara, você precisa aprender a dar feedback porque você é muito ruim. Adorei. E a partir daí eu comecei a tentar entender o quão ruim eu era e traçar um aprendizado a partir daí. Foram muita insistência mesmo para poder destravar alguma habilidade social. Eu cheguei numa prática que ela vai muito em buscar os assuntos de interesse e que eu também me interesso. Então, eu falo muito sobre família, eu gosto de falar sobre as minhas filhas, eu gosto de falar sobre coisas que eu gosto de fazer. Então, gosto de acampar, gosto de ir pra praia, gosto de viajar. E é muito raro você não chegar em um assunto comum, assim. Nem que seja. Eu gosto daquela grama que é pontudinha, mas eu gosto daquela grama que é mais larga. Em algum momento você vai arrumar um assunto assim onde você vai conseguir chegar numa história. E eu acho que a partir desse momento você consegue desenvolver a relação. Seja porque, então tá bom, já que eu descobri alguma coisa que a gente consegue falar sobre, mesmo que eu não domine muito aquele assunto, mas eu posso aprender. Então, da mesma forma que lá no começo eu tive que aprender a dar feedbacks e me estruturar para isso, eu ainda sigo muito dessa prática, assim, de procurar aquilo que funciona dentro de. E aí, voltando para o Techniquez, né, num protocolo comum de comunicação, e aprender mais sobre ele, assim, para poder me conectar, para poder explorar o assunto. E eu praticamente uso isso para qualquer interface de comunicação que eu tenho até hoje, assim, seja com colaboradores, seja com fornecedores, seja com atendente do restaurante, assim. Para mim é a forma que funcionou. Muito legal, adorei. Você consegue dar mais detalhes de como é que foi esse feedback sobre a forma que você não sabia dar feedbacks? Você se lembra? Faz muito tempo essa história. Faz bastante tempo, já deve ter, sei lá, seus 13 anos por aí. Uns 13 anos, com certeza. Aqui perto, inclusive, era um momento que a empresa tinha acabado de ser montada e estávamos todos juntos. Eu tinha entrado numa posição de CTO sem nunca ter assumido uma posição de gestão anteriormente, então era um momento de muito aprendizado, de muito desafio. E chegou o momento ali onde tinha que começar a expandir o time. Então, até aquele momento eu era a única pessoa técnica na startup e precisávamos começar a expandir. E eu contratei uma pessoa que era um desenvolvedor pleno na época e ele veio muito ansioso de se desenvolver, de aprimorar as habilidades dele. E Eu já fui esse desenvolvedor, né? todos nós, eu acho. E aí, depois de acompanhar ele trabalhando um tempo, assim, eu vinha de carreira técnica, eu olhava e falava assim, mano, quanta cagada, né? Pelo amor de Deus, né? Como é que esse cara chega Merda, até isso aqui. aqui, assim? Como assim?
E aí eu cheguei, chamei ele e falei, cara, vamos conversar ali, né? E fomos pra uma sacada onde dava pra gente fechar um vidro ali. E aí eu comecei a falar dos pontos que eu via que tava ruim, não era nem ponto que dava pra melhorar, assim. Eu fui bem categórico. Cara, isso aqui é ruim. Pô, suas classes são todas muito God class. Você precisa pensar de uma forma mais acoplada. Tinha alguns pontos ali que eram críticos do nosso sistema, que a gente já tinha herdado ele já meio legado, por assim dizer, Aham. mas eu falei que ele conseguia ainda deixar a coisa pior. E aí ele saiu bem cabisbaixo da conversa, e aí no dia seguinte ele me trouxe essa de, cara, você precisa aprender a dar feedback, isso é muito ruim, assim. E Mas que, aí mas que bom que ele falou, né? foi ótimo, assim. Acho É. que foi um aprendizado que eu carrego isso pessoalmente até hoje, assim. É um feedback que eu trago muito perto quando eu tô pensando em feedbacks para dar, assim. Uhum. De, será que esse é o feedback que eu vou receber o feedback de que eu preciso aprender a dar feedback de novo, assim? Então, para mim é uma lição que eu trago muito perto da minha vida. Acho que foi um dos grandes aprendizados que eu tive no momento que para mim era muito crucial, assim. Uhum. Então, foi uma história dolorosa, mas de um aprendizado muito profundo. Boa, cara, muito legal. Adoro essas histórias, cara. Fiquei até curioso. Você acampa, então? A campo, quer dizer, Mais histórias. não tenho acampado, vamos dizer Entendi. assim, mas a minha família sempre acampou Ah, bastante. Eu, legal. a primeira vez que eu fui acampar, eu tinha 6 meses. E aqui no litoral de São Paulo, quando ainda não existia Rio Santos, então, enfim, meus pais eram Uma outra bem época. loucos, vamos dizer assim. Mas viajava com banheirinha, ainda aquelas barracas estruturais de alumínio e Aham. tal. Uma barraca que O... tinha. Como é que chama? Eram as tendas mesmo, né? Em V, É. né? Não, então essa daí era lobinho. Que vinha, assim, que era, Isso, é. que era aquela lobinho canadense. Isso, é isso aí. A dos meus pais era parecia uma casinha mesmo, Ah, era assim. uma casinha já. E Tá, era entendi. bem É. robusto, assim. Os sonhos dos meus pais era ter trailer, ter uma carretinha pra levar pra parafernália e tal. Muito bom. Aí trouxe isso comigo, eu comprei muitas vezes. Levei a minha esposa pra acampar a primeira vez, que é dela, e ela me fez comprar uma chapinha, secador de viagem e tal. Não usou nada. E ela acordou com uma galinha bicando a cabeça dela pela barraca, assim, então foi uma experiência bem legal. É, Aí já tem alguns anos, a última vez que a gente foi acampar, que eu levei minhas filhas para conhecer um pouco, para poder aproveitar, e a gente tá tentando esse ano engrenar de novo no campismo aí, mas eu gosto Entendi. muito. É. Tem um, não sei a idade das suas filhas, mas tem um camping para crianças lá em Marataízes, litoral do Espírito Santo, que é top. Boa, Estive lá em janeiro. boa Foi, dica. foi muito bom. Depois a gente conversa mais disso. Mas falando aqui sobre o último ponto, o último valor aqui, você falou de realização também, né? Realização é um dos meus pontos também, né? Sempre dá aquela felicidadezinha quando a gente consegue executar mesmo as menores coisas e você percebe, né, que saiu enfim, entregou alguma coisa, né? E eu tenho realização em coisas muito simples, como, por exemplo, a casa tá arrumada, Hum. né? Então, assim, a cozinha tá limpinha, sabe? A cama tá feita depois de acordar e tomar um banho, sabe? Eu tenho essas pequenas realizações também no meu dia, no meu dia a dia. Que mais que você consegue compartilhar dessas pequenas realizações que não necessariamente são as grandes, né? Como você comentou. Olha, eu fico muito orgulhoso quando eu faço um feijão bem feito. Opa, adoro feijoada. É, Mas acho que são essas pequenas coisas que a gente faz diversas vezes e às vezes elas saem muito bem feitas e às vezes a gente não tá no melhor dia e elas não saem como a gente gostaria. Então, eu acho que é um cuidado com a casa, um cuidado com a família, um cuidado pessoal, às vezes. Você tem um momento ali para sua saúde mental ou física mesmo. Eu sempre pratiquei esporte, então, para mim é uma realização conseguir manter uma disciplina de exercícios, de ter um tempo de qualidade com a minha família, de terminar um livro. Então, assim, são coisas que permeiam o nosso cotidiano, que a gente sempre olha de uma forma muito leviana, mas que pra mim são Uhum. pô, conseguir mais essa, assim. Então, eu acho que eu acho que nessa mesma linha tem muito da própria gratidão, assim, de você conseguir realizar e aquela realização te trazer essa sensação de conseguir isso e agradecer por ter conseguido, assim. Uhum. Então, eu me conecto muito com essas coisas cotidianas, assim. Muito bom, eu gosto muito disso. Essas pequenas realizações do dia a dia, para mim, são.
extremamente energizantes, assim. Faz parte do hall de coisas que, para mim, energizam meu dia, energizam minha semana. Tudo. Muito bom. E você se sente um otimista ou um pessimista? Me conta aí sobre isso. Eu sou um otimista incorrigível, eu acho. E eu tento O que que você, contaminar. que você quer dizer com isso? É, agora não, mas eu já tive dificuldades em ver o copo meio vazio, assim. Hoje em dia eu já consigo ter um grau de realismo maior, assim. Mas para mim olhar para alguma coisa, qualquer desafio, qualquer condição, situação e pensar que ela vai dar errado de alguma forma, para mim é muito difícil, assim. Para mim sempre tem um caminho, para mim sempre tem uma oportunidade. E mesmo quando as coisas parecem que pô, agora já não tem mais jeito, foi uma ótima oportunidade de aprendizado. E se o aprendizado for ruim, ainda é uma boa história para contar. Então, eu sou um otimista, assim, e sempre tento expandir isso no meu círculo. Muito bom, adoro. E aí, no papel, né, de liderança, como é que você equilibra, né, a necessidade que a gente tem natural, né, de ser autêntico, né, de mostrar as realidades e a forma como a gente liderar, né, de forma autêntica, né, com outras expectativas que eventualmente as pessoas têm, né, de nós, como de estarmos no papel de liderança, né? Então, por exemplo, você contou essa história agora do feedback, né? É, na- pode ter sido ruim na época, mas era como você sabia fazer, né? E as Exatamente. pessoas tinham eventualmente uma expectativa diferente. Acho que você teve bastante sorte de ter um cara que foi conversar com você, né? E como é que você lida com isso hoje em dia, né? É, Hoje em dia, eu acho que eu tenho uma régua mais clara de como eu posso estabelecer essa relação, de como eu posso dividir essa atenção. Então, tem coisas que elas precisam ser ditas, que elas precisam ser direcionadas e elas precisam ser clarificadas, tanto em formas como as pessoas consigam entender, como que enderecem as situações, assim. Acho que a gente não consegue, no papel de liderança, fugir daquilo que a gente tem que fazer. E algumas delas, às vezes, são mais simples, outras são mais complexas. Mas todas elas passam por a gente trazer isso com clareza para as pessoas, assim. E sem descaracterizar quem a gente é. Hum. Então, eventualmente, a gente tem expectativas, como você disse, que tem que ser atendidas não só das pessoas que a gente lidera, mas da companhia, de outros stakeholders. Isso passa pelas pessoas que Hum. trabalham com a gente. E essas mensagens precisam Tem uma questão de transparência também, né? Que a muito. gente, como líder, tem que ser transparente, mas até que limite, né? Tem coisas que eventualmente a gente simplesmente não pode abrir, né? Ou que a gente tem os momentos para abrir, né? E em muitos casos somos eventualmente mal interpretados, né? A gente tem os casos públicos recentes, né? Dos grandes layoffs, né? Na área de tecnologia, assim, uma quantidade considerável de empresas fez, né, grandes desligamentos e muitas fizeram grandes desligamentos de 1.000 pessoas, 500 pessoas, 2.000 pessoas de uma vez. Obviamente essa informação em algum momento chegou ao nível de liderança, mas não podia ser necessariamente aberto, né, e as empresas foram muito criticadas pela forma como foi feito, né? Como lidar com esse tipo de coisa? É um cenário onde você sempre vai esbarrar no o quanto estratégico é a informação que você está compartilhando para aquele momento que você está compartilhando. Você nunca vai chegar no equilíbrio ideal de transparência total versus consciência total e bom senso total. Assim, você tem sempre que ponderar muito de o que é informação importante e relevante para aquele momento que você está passando. E nessa condição você consegue ser 100% transparente, lidando com essas limitações, olhando para essas restrições e sendo consistente com isso. Então, uma vez que o cenário seja diferente, que a conjuntura seja diferente, um novo conjunto de informações com 100% de transparência para aquela condição, você está apto a avançar. E aí eu vejo que esse limite, ele nunca é modificado. Então, você está sempre sendo 100% transparente perante as restrições que você tem para aquele momento. Então, esse exemplo do layoff, eu acho que ele caracteriza muito isso. Você não pode, de uma hora para outra, anunciar para 2.000 pessoas que, putz, vai acontecer aqui um problema grande, vai impactar a vida de muitas pessoas, sem que isso cause pânico. Então, para um determinado momento, 100% daquela informação ela foi relevante para um grupo pequeno, que teve que digerir aquela informação, que teve que estruturar um plano de ação
para que o próximo nível possa ter 100% de transparência para aquela informação. E acho que essa é a construção normal das corporações. Exato. Né? Tem certas coisas que, primeiro, nem todos estão preparados, né, para receber um nível de 100% de transparência, né? E esse 100% de transparência, ele é sempre relativo, né? Exatamente. E aí, cara, uma pergunta diferente aqui, né? Você tem questões, né, com algumas pessoas, né, que só veem os seus próprios problemas, né? E essa pergunta, ela saiu de uma questão que eu passei, cara. Existe uma forma pessimista que muitas pessoas veem a vida, né? Eu considero uma forma pessimista, né? A vida está sempre difícil, está sempre complicado para algumas pessoas, né? A forma como a pessoa se comunica, né? Tá sempre muito enrolado e tudo mais. E numa desses papos, a pessoa falou, a vida está muito difícil e tudo mais, e eu fiz não necessariamente uma brincadeira, mas eu comentei, cara, tá difícil para todos nós, né? Mas o assunto não se desenrolou e ficou nessa, né? A pessoa não me respondeu depois, né? Foi por texto, né? Então, obviamente, tem uma subjetividade ali, né? De como a pessoa interpretou. Mas o fato é que dias depois a pessoa veio me responder e aí ela foi meio ignorante da parte dela, sabe? Então, assim, visivelmente ela não entendeu a forma como eu comentei. Mas o fato é que provavelmente ela não compreendeu que eu também estava cheio de problema, né? E meio que assim, eu botei, entre aspas, tudo no mesmo saco, digamos assim. Que você passou similar a isso? Eu tenho e até acho que pela natureza otimista, talvez, eu tenho uma grande dificuldade de lidar com pessoas onde só vem problemas, assim. Onde o mínimo passo que ela pode dar, ela vai certamente tropeçar, porque como ela não iria tropeçar? E isso gera um pouco desse antagonismo, assim. Se a pessoa ela não está interessada ou não tem essa disposição de encarar essas condições como oportunidades, como que eu vou contornar isso? Como é que eu vou transpor essa barreira que a própria pessoa impôs? Eu acho que quando a gente está no ambiente de trabalho, quando a gente tem ali uma relação profissional, você tem várias técnicas ali onde você explora e você constrói ali não só uma argumentação, como às vezes até um framework para você poder estimular essas pessoas. Agora, na vida pessoal, eu acho que você sempre cai naquele cenário de você é especial igual a todo mundo, assim. De, cara, você tem problema, eu tenho problema, todo mundo tem problema. E o fato de eu olhar que a chuva é uma oportunidade para a natureza poder ter um benefício, a gente renovar a qualidade do ar, enfim, ter várias coisas, a pessoa é um empecilho para não sair de casa. Essas situações, eu acho que eu caio em cenários parecidos como o que você descreveu, assim. E vira, assim, um obstáculo e são situações do dia a dia. Eu sempre tento trazer uma perspectiva positiva. Então, mesmo que as pessoas tragam essas situações, essas condições, eu vou argumentando com as possibilidades que isso gera, ou com chegar num ponto onde, tá, mas não tenho o que fazer, então aproveita o Netflix com o sofá, que vai ser ótimo também. E você chegar nesses limites, mas sempre tentando trazer essa perspectiva de, olha, dá para ser diferente, dá para você olhar as coisas por uma outra ótica e se tornar uma outra forma, um outro ponto de vista de encarar a realidade. Você conhece aquela ferramenta do Moving Motivators? Já ouviu falar sim, dela? Sim. Eu já usei bastante essa ferramenta para tentar dar uma desenrolada, assim, mas muito no ambiente profissional, né? No ambiente pessoal, eu confesso que essas ferramentas não têm muita utilidade atualmente para mim. Mas você tem experiência de pegar algumas ferramentas tipo essa e usar no nível pessoal, assim? Acho que como Movie Motivators, não. Mas talvez alguns ditados populares ou algumas linhas de filosofia, ou até alguns casos de LinkedIn, onde você vê algumas máximas interessantes, assim, e poder confrontar as pessoas com isso, assim. Acho que uma que eu usei já em duas situações diferentes, que para mim foi bem curioso. Uma foi primeiro, qual é a colocação, né? Que quando você está escolhendo um caminho, uma jornada, você às vezes tem opções onde o caminho é mais claro e o outro é mais obscuro. Então, a metáfora que eu usei foi, olha, o caminho que você não conhece é como se olhar uma porta de madeira. Você não sabe o que tem do outro lado.
Então, talvez o seu nível de oportunidade e risco sejam proporcionais, mas efetivamente você não tem como avaliar até você abrir a porta. Do outro lado, você tem uma porta de vidro, onde basta você abrir a porta, porque o caminho está claro para você e às vezes aquilo pode ser tanto motivador quanto não motivador. Uhum. Uma condição foi uma pessoa que estava explorando isso pelo aspecto profissional, tentando entender como que ela seguia. A outra foi justamente uma situação onde a pessoa tinha que tomar uma decisão de vida, de cair numa condição onde ela já conhecia o que ia acontecer e a outra ela se arriscar. E a reação das duas pessoas foi muito parecida, isso que eu achei curioso. De encarar assim, tá bom, vou me arriscar num desafio que eu não conheço ainda. E eu acho que dá para você trazer um pouco desse conhecimento popular para essas situações, assim. Eu acho que ele ajuda a destravar algumas conversas, isso é coisa que as pessoas conseguem se relacionar. Uhum. Boa, entendi. Mas eu tava pensando aqui, eu já usei o que eu consegui já fazer algumas vezes foi pegar alguns vídeos, né, que eu assisti, por exemplo, no YouTube, né, e tentar incentivar algumas pessoas fora do âmbito profissional, né, tô falando do relacionamento pessoal, mas dificilmente eu consigo criar um engajamento fora do âmbito onde como é que eu posso dizer? Fora do âmbito onde existe uma hierarquia, né? E a pessoa realmente entende que, cara, pra gente conversar nesse nível, e a gente não tá falando de uma coisa que é simplesmente puramente pessimista, pra gente buscar, se a gente tá querendo buscar uma evolução, existe um caminho e esse caminho eu posso tentar te mostrar, mas eu nunca consegui engajar uma pessoa nisso. Então é interessante, né? Porque eu juro que eu gostaria muito disso acontecer, mas é um caminho difícil de trilhar. Mas eu acho que você vai muito da disposição da pessoa, Uhum. da abertura que ela tem e a própria força de vontade. É meio quando você tá. Pra mim, é uma situação muito análoga quando você tá mentorando alguém a mudar de carreira. Então, Sim. vai muito da abertura da Eu- pessoa de abraçar isso Isso, exato. e se jogar. Então, É, exato. Uma das coisas que eu já tentei fazer, por exemplo, e que não eu tive baixíssimo engajamento, foram pessoas que estavam em algum momento sem vínculo de trabalho, estavam precisando buscar uma nova locação, né, de trabalho, qualquer área, né, áreas diversas. E eu, nessas oportunidades, eu sempre, se a pessoa fala inglês, e muitas dessas pessoas que eu conheço falam inglês, né, fluentemente, eu falo, cara, procura uma oportunidade no exterior, cara. Quantas oportunidades no exterior que a gente tem que você pode trabalhar ganhando em dólar aqui do Brasil, né? E eu dificilmente consigo convencer alguém a realmente se engajar numa oportunidade exterior. Eu falei, cara, pô, é a primeira coisa que eu faria. Se eu falo inglês e tenho a possibilidade de não estou fazendo nada nesse momento, a primeira coisa que eu buscaria seria uma oportunidade no exterior e eu nunca consegui fazer alguém efetivamente seguir esse caminho. É que eu falo isso que para mim é botar entre aspas fácil, entre aspas, porque eu comecei a trabalhar remoto para os Estados Unidos em 2005, 2006. Né? Então tem quase 20 anos que eu fiz isso. Eu falei, cara, se eu fiz isso há 20 anos atrás, hoje em dia, que isso aqui está super difundido, sim, sim. né? Até para ser uma posição de um cargo simples, como, sei lá, um analista de suporte, alguma coisa assim, você tem oportunidades que ganham uma remuneração razoavelmente boa, considerando que você está ganhando em dólar. Né? Então você tem uma experiência no exterior, trabalhando da sua casa, né? Mas não fui, não consegui esse engajamento. E quando o senso comum não tem uma resposta efetivamente correta. Enfim, aí tem várias dessas questões. Eu acho que, e talvez na mesma linha aí das oportunidades no exterior, que o senso comum fala, por que não? Já que você não tem nada, é muito de experimentar e encontrar aquilo que se encaixa e funciona. Eu acho que tanto para situações do nosso cotidiano pessoal, como para as condições profissionais. Você tem algo que não é um sim óbvio ou um não óbvio, é experimentar e tentar ver aonde aquilo te leva e até você poder chegar nessas conclusões que são determinísticas. Que é a grande qualidade humana, né? A gente poder se adaptar, a gente poder buscar as outras perspectivas através da experimentação e tentativa e erro. Então eu acho que quando você não tem uma resposta óbvia, o caminho mais natural é vamos experimentar e vamos ver o que isso traz para nós. Mas trazendo para um outro âmbito aqui, né?
existe um pseudo senso comum, por exemplo, né? De que o carro elétrico ele é mais ambientalmente correto do que o carro a combustão, por exemplo, né? E isso não é efetivamente verdade 100% do tempo, porque depende do contexto, né? Depende da matriz energética do país, depende do que o país tem disponível, né? Então, se você for gerar energia elétrica queimando combustível fóssil, eventualmente é melhor você queimar combustível fóssil no carro, né? Ou, se a gente tem, no caso do Brasil, né, um combustível limpo, como o etanol, né? Por que você vai usar a matriz energética do país para gerar eletricidade, para carregar o carro, se o etanol é mais econômico energeticamente falando do que isso? E aí tudo depende, tudo é contextual, né? E nesses casos, quando esses sensos comuns mais universais, digamos assim, né, a mídia divulga como se fosse uma verdade universal, e aí o mundo abarca e a gente fala, não, gente, não... alguém olhou para ver esse dado real no contexto do Brasil? Ou vocês estão falando do contexto da Europa? É uma boa pergunta. Eu acho que não tem uma resposta que ela é direta e objetiva. Eu acho que a gente sempre vai cair nessa zona cinzenta onde parte é aquilo que a gente quer aceitar. Então, a gente quer aceitar que os carros elétricos são menos poluentes, por exemplo. Mesmo tendo essas... Problema de descarte de bateria. Exato, mas sempre você tendo esse contraponto que não é o sim óbvio, vamos dizer assim. E eu acho que você sempre vai cair nesse espaço de discussão onde parte disso é ditado pela indústria, parte disso é ditado pela mídia e parte disso é ditado pela vontade das pessoas. Então, você não vai cair num cenário de senso comum, exatamente. Você vai cair naquilo que é mainstream, naquilo que é bem aceito por várias pessoas, assim, como camiseta e jeans. Pô, teve um momento que, cara, não era o senso comum, assim, era roupa de maltrapilho. Hoje tá de boas aqui, né? Hoje é senso comum, assim. Então você vai chegar num momento onde a, a, a natureza ela vai se moldar aquilo que é para ser bem aceito, assim. Essa é um pouco da condição humana, assim. A gente vai chegar nesse cenário. Você sabe que essa questão da vestimenta é bem interessante assim para mim, porque ela faz parte de um trabalho de autenticidade que eu fiz comigo mesmo, né? E tem relação com meu desenvolvimento como liderança, tem relação com o meu movimento de aprender e passar a gostar de relacionar com pessoas mais do que com máquinas. Junto com esse movimento veio essa parte da autenticidade como um todo e veio a parte como eu me visto. Há alguns anos atrás, eu vou chutar agora aqui uns 6 anos atrás, então não tem tanto tempo assim, né? Eu me travestia no sentido de me vestia diferente do que eu me vestiria normalmente, né, para tentar parecer coisas que eu não era, né? Então, me vestia com blusas e roupas que não era o que eu me vestiria no meu dia a dia, né? Então, foi super engraçado, assim, porque era uma forma de me vestir que não era autêntica, não era da minha persona natural, mas era a forma como eu entendia que deveria estar vestido, né? E eu me sentia muito mal com isso, né? Eu não ficava bem com isso, eu não me sentia bem vestido, de fato, né? E aí, depois isso se transformou, né? As coisas foram mudando. E essa pessoa que se veste hoje de preto, né, e calça jeans, não é por causa lá do Steve Jobs, não é por causa do movimento de startupeiros, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a forma que eu realmente gosto de me vestir e que é uma forma que facilita o meu dia a dia, né? Porque eu sou uma pessoa, no meu dia a dia, muito, muito simples e trivial na forma como eu gosto de trabalhar. Eu gosto que as coisas sejam facilmente organizadas. Então, não tem nada mais fácil de lavar roupa do que ser tudo preto. Porque, assim, não mancha. Você próprio pode fazer, né? Eu mesmo posso fazer, não preciso de ninguém lá para depois passar e não sei o quê. Sai tudo da máquina, sai lavadinho, sai secadinho. É só dobrar e guardar no armário. E aí é uma coisa que eu mesmo posso fazer. É muito simples, faz parte do meu movimento também de realização, assim, simplesinho, tá tudo dentro do armário. E aí é tudo pretinho, assim, armário da Turma da Mônica, entendeu? As pessoas até me zoam por causa disso. E o que é mais interessante é que tem a camiseta preta predileta. Tem a camiseta preta Eu tem acho isso que aí isso também. é um fator importante. Tem isso aí também. Aí a única coisa que eu adicionei é a marca da empresa aqui, ó. E pronto, é isso. Excelente. Aí quando eu não tô trabalhando, é a mesma camisa, só que assim é a marca da empresa. Mas eu acho que isso vai muito também
talvez na mesma conjuntura do senso comum, porém social, assim, do quanto que a gente se corrompe perante aquilo que é esperado. Vai na mesma linha do carro elétrico, assim, então, tudo bem, talvez para a matriz energética do país não faz sentido, mas, puxa, é tão legal e todo mundo tem, então por que não? Eu acho que tá mesmo na mesma linha, assim, e você reconhecer isso de forma pessoal, acho que te traz esse conforto e esse momento que você passa agora. Confesso que eu fico, hoje em dia, eu fico extremamente confortável, né, com a forma como eu me visto. E chega a ser engraçado, porque eu frequento lugares onde tem um monte de engravatado, onde tem pessoas que se vestem muito diferente de mim, mas eu me sinto normal, assim, não me sinto menor nem maior, eu tô ali como qualquer um participante, né, daquele grupo, não sinto nenhuma diferença. Eu me identifico bastante, mas o único momento que eu me sinto mal vestido é quando eu saio com a minha esposa. E aí ela se arruma e ela tá bem vestida e eu penso, nossa, eu tô esse maltrapilho aqui. Então, vou pôr uma roupa que não parece tanto mendigo assim pra sair com ela. É muito bom. E sou apenas eu, ou você acha também que o mundo como um todo, mas sobretudo o Brasil em especial, é muito paternalista assim na forma como se relaciona com as pessoas, com os cidadãos? Eu acho que sim. É... No mundo, eu acho que eu não conheço muito assim pra poder explorar, mas eu acho que aqui no Brasil, sim, assim, eu acho que acontece até por motivos históricos, assim, de a gente precisar criar estruturas que cuidasse de certa forma das pessoas. E isso não evoluiu junto com a nossa sociedade, assim. Hoje a gente tem não só profissões, como condições muito diferentes. Eu acho que principalmente na nossa área de tecnologia, onde a gente tem muito mais formas de poder ocupar o nosso trabalho e poder lidar com a nossa condição, que o paternalismo hoje até fere um pouco a nossa categoria, assim. Porém, eu acho que ainda tem outros cenários, ainda mais falando de Brasil, onde ele ainda é muito necessário, assim. A gente é um país muito grande, a gente tem alguns núcleos no país que são verdadeiras bolhas, não só de potencial econômico, mas de sofisticação social até, que não é uma realidade do país inteiro, assim. Então a gente conseguir ter um equilíbrio onde esse paternalismo convive bem com partes que são mais maduras, eu acho que é um desafio e é bem complexo da gente lidar, mas com certeza temos. É, acho que vai depender aí de uns próximos anos ter uma evolução nisso, né? Porque o fato é que a gente não deveria limitar por baixo, né? Porque, como você falou, na área de tech, cara, tem tantas oportunidades no mundo inteiro, né? Que se a gente cria restrições no nosso país, acaba sendo pior só pra gente mesmo, né? Porque o que acontece é o que a gente tem visto, né? Fuga de talentos pro exterior. Sim, Na área de pesquisas acontece similar. e não quer dizer que nesses lugares também não aconteça, talvez por outros motivos. Mas aqui é um fator limitante, assim, com certeza, e trava diversas indústrias, né? Acho que tecnologia a gente consegue se conectar muito por conta do quanto é dinâmico o nosso mercado, mas eu acho que outras indústrias também são muito feridas pelo mesmo motivo. Uhum. Eu vejo, eu falei de pesquisadores, né? Porque a quantidade de pesquisadores brasileiros que são gênios, pessoas incríveis, né? E que estão simplesmente trabalhando para fora, né? Em laboratórios de pesquisa ao longo do mundo todo, porque simplesmente no Brasil eles falam, não vou ficar no Brasil para ficar limitado ao que a gente tem aqui, vou buscar outras oportunidades fora, né? Então, aí acaba que é um limita, né, o que a gente pode fazer aqui dentro do país, porque grandes mentes estão simplesmente saindo. Né? E acho que são, pelo menos da nossa área, eu conheço só a PUC do Rio, que tem um laboratório avançadíssimo, onde eles investem bastante em pesquisa, tanto de engenharia de software como de AI e outras práticas ali, muito com o apoio da própria iniciativa privada. Uhum. Mas é um fomento totalmente individual, assim, não tem um Uhum. apoio governamental. Sei. Não, tem laboratórios de pesquisa também incríveis no Brasil, não dá para desmerecer completamente, mas eu tô falando de forma estrutural, né? Sim, Então, sim. aqui mesmo na região da Grande Campinas, né? Não sei se você já teve a oportunidade de visitar o acelerador de partículas Ah, lá. sim, Nossa, temos. é surreal, assim. Quando eu visitei lá uma vez só, eu falei, meu Deus, eu não tinha ideia de que existia um centro de pesquisa desse porte,
dentro do meu país. Eu não fazia ideia. Aí depois eu fui pesquisar, se não me engano, é o único acelerador de partículas daquela categoria que fica no hemisfério sul. Só tem aquele. Então, realmente, é um caso único, né? Mas é um Mas tem... exemplo ótimo, assim. A gente deveria falar muito sobre isso e ter muito orgulho Uhum. dessa capacidade. Toda a região da Grande Campinas tem vários outros centros de pesquisa e tudo mais, né? Mas é mais a exceção do que a regra, né? E a questão que eu queria trazer aqui tem mais a ver com a fuga dos talentos, né? Do Sim. que com a existência em si da coisa. E falando de PUC, eu tenho uma pessoa que está terminando lá o mestrado na PUC, eu preciso te indicar essa pessoa, você precisa conhecer ela. Boa. E livros, você costuma... O que você costuma ler? Bom, eu leio de rótulo de shampoo a filosofia, gosto muito, assim, é uma prática que eu fui meio que obrigado a desenvolver pelo meu pai, que eu agradeço muito. Que tipo de filosofia? Ah, Geral? Ou tem alguma eu outra coisa específica? não, bem geral, assim, acho que recente de filosofia, acho que eu não li nada. É, mas no passado recente aí li um pouco sobre Platão, um pouco de Sócrates também, Marco Antônio, então, assim, mais a parte grega ali da filosofia. Muito porque minha filha estava estudando matéria na escola e eu pensei, deixa eu dar uma relida, assim, então foi mais nesse exercício. Mais recente eu tenho lido alguns livros muito apoiados em liderança, acho que um que eu gosto muito, que eu costumo indicar bastante, é um que se chama Propósito e Liderança, que se conecta muito com como começou a nossa conversa, com valores e como que você adequa isso ao seu estilo de liderança. E aí eu acho que tem vários de literatura mesmo que eu, que eu gosto. Acho que a Revolta de Atlas é um livro que eu li que é largamente indicado aí, que me marcou bastante. Mas eu leio de tudo aí, não tenho muitas restrições não. O filtro é bem baixo, eu diria. Boa, muito bom. E agora vamos para pergunta potencialmente canceladora. Me conta aí, que opinião que você tem que é potencialmente canceladora? Vamos falar um pouquinho sobre ela. Ah, eu acho que talvez seja em torno do protecionismo excessivo que algumas pessoas ou instituições têm sobre pessoas que precisam de algum tipo de assistência, assim. Então, eu acho que talvez isso gera um pouco do sustento e do apoio que essas pessoas precisam, mas também gera um comportamento reverso, assim, que por ter esse apoio, esse protecionismo, gera um efeito mimado, por assim dizer. Acho que essa é a minha opinião polêmica. Assim, é engraçado, né? Quando a gente se torna pai ou mãe, né? E eu pelo menos passei por isso, né? Você quer proteger ao máximo a criança, né? Mas eu tive talvez a felicidade, né? Não sei, de realizar que assim, ela vai sobreviver. Então, principalmente quando tá pequenininho, né? A gente vai ver, será que tá respirando? Aí vai lá ver se tá respirando. Deixa eu botar todos os dedos, né? Mas com o passar do tempo, né, foi engraçado, tem uma história que é bem curiosa. A minha filha queria ir tomar sorvete, a gente estava no restaurante, e ela queria tomar sorvete, a sorveteria era, sei lá, 3, 4 lojas do lado, né? E na época eu já era separado da mãe dela, mas curiosamente a gente estava num encontro de um almoço conjunto. Tinha tido alguma coisa na escola, alguma coisa assim, estávamos todos almoçando junto. Aí eu peguei o cartão, dei na mão dela e falei, pode ir lá, né? Porque eu já estava acostumado a fazer esse tipo de coisa. A gente ela já sabia usar o meu cartão, já tinha a senha do cartão. Ela ia lá, comprava e voltava, e trazia a notinha e falava, Guido, aqui, papai, comprei. E eu falava, ótimo, beleza. Estou gerando a independência da criança. Né? A mãe dela achou um absurdo. Não deixou a criança ir. Foi com ela lá comprar. Né? Mas enfim, esse tempo passou.
E muitas vezes as pessoas ainda me perguntam assim, pô, mas você não vai resolver isso pra ela? Eu falei, não, ela vai saber resolver. Se ela precisar, ela sabe que ela pode me pedir ajuda. Né? E aí eu sinto que eu inspirei nela esse desenvolvimento dessa autonomia. O que não acontece necessariamente hoje, em geral. Né? E aí, obviamente, não dependeu só de mim, dependeu do interesse dela também fazer, né, por ela. Né? Sim. Então perpassa um pouco por isso que você comentou, né? Exatamente, assim, eu acho que me coloco na condição de pai também, e acho que essa situação acontece mesmo. Eu acho que ter essa atenção de qual é o limite da proteção versus desenvolver a independência e a autonomia, ela é um desafio constante. Porém, a gente analisar os efeitos que o nosso protecionismo gera, eu acho que é onde está o X da questão, assim. O que eu assumo eu enquanto pai é que eu certamente estou fazendo errado. A gente sempre tá fazendo alguma coisa, tá. Exatamente. Assim, Perfeito não vai ser. certamente eu estou fazendo errado. Mas eu acho que a gente trazer essa crítica para essa condição, eu acho que ajuda a destravar essa balança, assim, o quanto eu tenho que puxar versus soltar, assim. Boa. E tem alguma experiência de fracasso que você queira compartilhar com a gente? E sobre como isso eventualmente te moldou como líder? Acho que todos temos, né? Acho que a primeira delas foi como dar feedback. Como dar feedback? Acho que foi um grande fracasso. Já começamos nela, né? Acho que foi um grande fracasso que se tornou um aprendizado que me moldou muito. Acho que um ponto que você tocou aí foi na própria autenticidade da liderança. Eu acho que até você descobrir o que você representa enquanto líder e como você exercer essa liderança, você está fazendo uma mímica, você está copiando outras lideranças e aí isso gera reações e ações que você fala, caramba, mas como que isso chegou nesse ponto? E às vezes foram decisões que você copiou mesmo, assim, você não sabia exatamente o que elas iam gerar. E eu tive algumas situações dessa. E um caso curioso desses foi de um desligamento que eu fiz. E depois da pessoa ter saído, várias pessoas do time vieram para mim e falaram assim, cara, a gente achou que você não ia conseguir, porque faz 7 anos que estão tentando desligar essa pessoa e ninguém faz. Ali foi, pode parecer que não, né? Mas foi uma mímica que eu fiz de uma liderança que acabou gerando esse efeito, as pessoas ficaram muito satisfeitas, mas não foi algo que eu tinha mensurado o lastro ou a amplitude da decisão, assim. Então, acho que todos nós temos alguns vários desses momentos. De uma explosão que eu tive com um chefe meu muitos anos atrás e de refletir o quanto que isso foi ruim para mim, mas foi pior para ele, porque ele foi exposto numa situação onde ele estava buscando o melhor para todo mundo. Então, hoje, é um julgamento que às vezes ele é injusto até, se olhar para trás e falar assim, poderia ter feito diferente, mas que molda muito o que me traz para a liderança que eu faço hoje. Se você não se arrependeu de coisas que você já fez no passado, acho que você não tá vivendo errado, né? Sem dúvida. Tinha um movimento lá nos Estados Unidos que se chamava No Regret, né? Que é não se arrependa, né? E aí depois eu vi um cara, esqueci o nome dele, ele escreveu um livro sobre isso. E ele falava sobre os tipos de arrependimento que tem. E ele fala, cara, esquece isso de não se arrepender. Se arrepende sim, entende o arrependimento e trabalha para não repetir dali para frente. Mas, exatamente. Porra, aceita, se fez, aceita e se arrepende e beleza. É aquele ponto do conhecimento comum popular. Ninguém pode mudar o passado, mas todo mundo pode fazer um final diferente, né? Fazer um futuro novo. Exato. Então, quem que você acha brilhante deveria estar comigo aqui batendo esse papo nesse podcast? Bom, tem uma pessoa, eu não cheguei a trabalhar direto com ele, mas troquei algumas vezes com ele, ainda acompanho, que é o Bruno Martins. Ele foi a pessoa que me substituiu no Experiência, como CTO, e é uma pessoa brilhante aí, com certeza vale a pena estar aqui. Boa. Ó, a produção vai fazer contato com você, hein? Se liga aí. Seu momento jabá, me conta aí. A Clique hoje, ClickSign, uma plataforma de assinaturas, né, de assinaturas digitais, inclusive Impulso é cliente da ClickSign, cara, há
há muitos anos, muitos Ótimo. anos. A gente tem a integração com as APIs, tá integrado com o sistema nosso, realmente a gente usa mesmo a Vera há bastante tempo. E eu sei que tem umas novidades aí diferentes, tá? Autenticação por Pix. Conta aí, como é que isso funciona? E, enfim, fala mais um pouquinho disso tudo. Bom, o Pix foi uma autenticação que a gente trouxe já há alguns anos. A gente foi pioneiro nessa frente aí de lançar essa novidade. E ela já usa o QSI que já existe, né? Ela usa ali uma tecnologia que ela já é obrigatória, então a gente se aproveita dela. E ela manda um Pix de 1 centavo ali, meio que para garantir a autenticidade da transação. Muito da nossa estratégia, ela se apoia muito em garantir essa confiança entre as partes, em fortalecer e criar esse conforto dentro do ambiente digital, que cada vez é mais desafiador, cada vez mais vai ser difícil saber que o Christian é o Christian mesmo no ambiente digital. Então a gente apoia muito dentro dessas estratégias de identificação, autenticação, para fortalecer essas relações de confiança no ambiente digital. Boa, muito bom. E, como vocês já sabem, a Impulso é uma People Tech que auxilia e aumenta a produtividade e a capacidade de entrega de empresas tech. A Impulso foi responsável, Cris, por trazer para o Brasil o livro Sentir e Responder, que você vai ganhar de presentinho aqui. Legal? É o livro que todo gestor deveria ter lido antes da pandemia começar. A Impulso também é apoiadora, né, e criadora da comunidade A Vanguarda, comunidade para lideranças, que fica aqui o convite para que todas as lideranças técnicas façam parte. Os links vão estar todos aqui na descrição. Cris, muito obrigado pela sua participação. Foi mais uma conversa incrível. Obrigado. Até a próxima. Valeu.